Faz aí a pergunta de novo. Fala a frase do seu filme e qual é o significado que ela tem pra você. Viajar pra quê? Pra onde? Se a gente se torna mais infeliz quando retorna. Infeliz e vazio. No final ele fala isso. Na verdade é bem mais longo, né, que isso, mas enfim. Tá. Quando eu quis sair de casa, eu queria... Quando eu resolvi passar um ano em outro lugar, eu queria me descolar dos meus referenciais. Queria me perceber em outro espaço. Queria sentir outras demandas, ou então só me livrar de umas demandas que eu sentia muito fortes em Recife, assim. Não era férias exatamente, era só mudar a paisagem. E meio que pouco importava qual paisagem fosse. Eu só não queria aquela que tava. E só queria dar um tempo. Aí eu fui pra esse lugar e foi natural o movimento de querer criar uma casa. Eu fui percebendo depois isso. Fui percebendo quando já estava sendo. E aí eu fui morar nessa casa com esses rapazes. E foi muito importante perceber como meu corpo mudava dependendo da paisagem, assim. Não era exatamente um movimento camaleônico, mas era muito interessante como eu conseguia responder de forma diferente. E era só isso que eu queria, responder de forma diferente, assim. E quando eu fui passar as férias em Recife no carnaval, aí depois eu voltei pra lá e a casa ia se desfazer. Eu sabia que ia ter esse momento de partida, porque, né, eu vim com data pra voltar. Mas era como se eu estivesse me despedindo antes do combinado, assim. E eu sempre tive essa coisa de coletar umas imagens de memória. E eu tava me despedindo, assim, aí de repente eu me deparei com essa poesia do Vali. E era como uma morte, assim. Como um deixar de ser alguma coisa. Deixar de pertencer a algum lugar que eu nem pertencia há tão pouco tempo atrás, assim. Deixar de construir, parar o movimento, mudar o movimento. Aí eu fiz o filme. E foi muito uma carta, um filme carta, assim, sabe? Essa pergunta tava sendo feita o tempo inteiro dentro da minha cabeça enquanto eu fazia o filme, assim. E não era sobre responder ela, era muito mais sobre quais são as imagens que brotam a partir dessa inquietação. E eu acho que as imagens que eu coloco lá respondem essa pergunta, assim. É como se um estado de segurança ou de sentir uma base sólida fosse também passageiro. E essa base pudesse se transportar ou se dissolver no mesmo ritmo do seu olho, assim, da mira do seu olho.
Se eu olho para essa paisagem, talvez essa seja a minha base agora. E aí vamos construir em cima dela. E aí meio que viajar para quê é meio que perceber essa base como flutuante também. Perceber que ela pode ser várias coisas. E que é muito gostoso se perceber como é... Tá. Foi? Uhum. E é muito gostoso perceber esse movimento de criação a partir do que... a partir do que parece externo, assim. Eu queria construir uma casa e eu construí essa casa. Fisicamente ela não existe mais, mas ela é uma casa ainda, sabe? Que eu posso revisitar a qualquer momento. E é como se... é clichê falar isso, mas é como se o motivo de viajar fosse poder visitar lugares. Fosse poder visitar lugares a qualquer momento. E perceber que o seu corpo é muito moldável, assim, dependendo desses lugares, assim. Assim como esses lugares são moldáveis. Sei lá se eu respondi. É isso? Ok, obrigada. Pera.